Ouvidoria Pública é um canal de comunicação entre o cidadão e a administração pública. É um instrumento da democracia participativa. Mas você que está nos assistindo, você pratica o controle social? Alguma vez já procurou uma ouvidoria? Sabe como ela funciona? Vamos falar sobre esse assunto hoje aqui no programa Com a Palavra TCE. E para isso nós convidamos o coordenador da ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado, Gudson Barbalho. Seja bem-vindo ao nosso programa, Gudson. Obrigado, Andréa. Inicialmente eu gostaria de agradecer em nome do conselheiro Renato Costa Dias, que é o conselheiro ouvidor, e de toda a equipe da ouvidoria do Tribunal de Contas, esse momento, esse espaço para que possamos conversar um pouco sobre controle social, sobre ouvidoria e fazer alguns esclarecimentos necessários. Ai, que bom, ficamos felizes então. Agora, já que a gente vai discutir esse assunto, ouvidoria, e ouvidoria nos órgãos públicos, vamos ouvir então da população se elas já procuraram esse serviço, se é uma coisa assim que a população conhece. Vamos às ruas, vamos ouvir uma enquete sobre o assunto. O senhor já procurou a ouvidoria de algum órgão público? Não. Sim, Eu acho que eu não precisei ainda. é sobre empréstimo que veio e eu consegui que retornasse que eu já tinha pago. Fui bem atendido, sempre, as respostas sempre rápidas. Você acredita que as ouvidorias públicas, de uma forma geral, estão melhor estruturadas hoje em dia? Pois não, Andréa. Sim, eu acredito que as ouvidorias públicas estão melhor estruturadas, não apenas das prefeituras, mas também de órgãos e de entidades de administração indireta, e que isso reflete uma nova postura da administração pública que tem se preocupado em aperfeiçoar os seus serviços, as suas estruturas, e que a ouvidoria desponta como esse canal. Então, existe uma crescente, existe uma tendência que vem sendo percebida, que é de melhoria, de aprimoramento das ouvidorias públicas, o que foi parte referenciada aí nas perguntas que foram feitas, nas respostas. E a gente fica muito feliz de ouvir isso do público, né? Ou seja, esse retorno positivo, porque eu, sinceramente, até esperava que as pessoas fossem até reclamar, de uma forma geral, né? De uma forma mais ampla, inclusive. Mas como é que é feito esse atendimento, digamos assim, hoje, a padronização desse atendimento na ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado? Vocês já padronizaram esse atendimento? Como é que o cidadão ele é recebido quando ele chega no Tribunal de Contas, quando ele liga para um 0800, ou quando ele acessa vocês através do e-mail? Como é que vocês, digamos assim, fazem esse atendimento? Pois não. Inicialmente, gostaria de registrar que o Tribunal de Contas, a ouvidoria do Tribunal, ela disponibiliza várias ferramentas ao cidadão para que ele possa chegar com sua demanda, com sua manifestação até a ouvidoria. Seja através do e-mail, seja através do Fale Conosco, seja através do 0800 ou do telefone ramal institucional mesmo, ou pessoalmente, se fazendo apresentar fisicamente nas dependências do tribunal, no setor da ouvidoria. Então, os canais estão postos, e no que diz respeito ao recebimento do cidadão, existe uma premissa, que é uma diretriz que vem sendo adotada desde quando a ouvidoria do tribunal surgiu, em 2008, e que vem sendo paulatinamente aperfeiçoada pelos conselheiros ouvidores, que é de bem tratar o usuário que faz uso do serviço da ouvidoria. E por uma questão simples, se o cidadão ele saiu da sua rotina, saiu da sua zona diária de atividades, de afazeres diários, para chegar com uma manifestação até o Tribunal de Contas, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser bem atendido e é preciso que se dê uma resposta a esse cidadão. E esse é o nosso intuito, de tentar aprimorar cada vez mais as ferramentas que a ouvidoria dispõe e tentar disseminar também as boas práticas da administração pública no que diz respeito à ouvidoria. Existe um tempo, assim, limite, digamos assim, para ele ser respondido, ou já se enquadra dentro daqueles limites, aqueles prazos legais da lei de transparência?
Ou lei de acesso à informação, melhor dizendo? Existe. Existe o prazo regulamentar de que as demandas da ouvidoria serão respondidas no tempo de 20 dias, que pode ser prorrogado a depender da complexidade da demanda, porque às vezes nós temos demandas que realmente demandam mais tempo, demandam um acesso a banco de dados mais alargado, um período maior, ou pela complexidade da resposta, né, que infelizmente os setores do tribunal quase todos trabalham no limite do excesso de trabalho, comparando a quantidade de servidores disponíveis, e termina que uma demanda mais complexa, que envolve uma resposta mais fundamentada, exige um tempo maior. Aí, nesse caso, pode ser prorrogado. Mas, via de regra, o prazo é de 20 dias, mas todos os esforços sempre são realizados para que essa resposta seja dada o quanto antes. Vocês são mais acessados por que canal, por exemplo? É por e-mail, pessoalmente, é por telefone, é por 0800? Qual é o canal, digamos assim, mais procurado do cidadão, né, que quer contactar a ouvidoria do Tribunal de Contas? Hoje, o acesso, a maior demanda, ela vem pelo próprio site. Existe na aba chamada Fale Conosco, e aí esse sistema, quando a pessoa faz a reivindicação, ele cai diretamente no nosso sistema da ouvidoria, e juntamente com o eSIC, que é uma outra ferramenta de acesso, também disponibilizada no site, compõe as nossas principais ferramentas, a maior demanda. Ou seja, a internet hoje está sendo esse principal veículo. A pessoa precisa se identificar, Gudson, ou seja, quando se reporta ao tribunal, enfim, às vezes você quer denunciar algum caso que você viu na sua cidade, no seu município, de alguma irregularidade, enfim, pode ser de obra pública, ou pode ser de desvio de verbas, enfim. É necessária essa identificação? Sim, Andréa. Inclusive, esse é um tema muito debatido, se é possível ou não o anonimato nessas manifestações de ouvidoria. E essa lei recente, uma lei que, de certa forma, regulamentou a Lei 13.460, agora 2017, ela optou pela vedação do anonimato. Então, assim, a pessoa precisa se identificar, mas uma identificação simples, uma identificação que não prejudique ou que não se exija longos detalhamentos para que isso não prejudique o acesso à manifestação. Ou seja, não é uma burocracia, é só uma questão de segurança, digamos assim. Uma questão de segurança, inclusive, do próprio manifestante, né? Certo. Ter o conselheiro ouvidor, o conselheiro ouvidor relativamente é uma coisa nova dentro do Tribunal de Contas. Eu não sei precisar quanto tempo temos o conselheiro 2012. ouvidor, 2012 para cá, né? E é importante ter esse conselheiro ouvidor que ele, de fato, ele tá junto à ouvidoria e respondendo essas demandas, porque antes não se tinha, né? É muito importante, Andréa. A ouvidoria foi criada, a ouvidoria do tribunal ela foi criada em 2008, mas até 2012, que foi quando houve a lei complementar, a nova lei orgânica do tribunal, ela, que antes estava atrelada à presidência, passou a estar sobre os cuidados de um conselheiro ouvidor. E, no meu sentir, isso foi um grande avanço para a ouvidoria, porque o presidente, que, por mais que tenha muito boa intenção e zelo para os tratos da ouvidoria, mas está muito atrelado com suas atribuições de presidente, de chefiar a casa, de chefiar a corte, e que trazer um conselheiro ouvidor com uma atribuição específica de capitanear, de comandar o trabalho da ouvidoria, realmente faz toda a diferença. No nosso caso, né, nós estamos nessa gestão sob o comando do conselheiro ouvidor, Dr. Renato Costa Dias, e particularmente tem sido muito exitoso esse trabalho, porque você vê um conselheiro engajado, um conselheiro realmente disposto a fazer um trabalho bom, um trabalho com qualidade e tornar a nossa ouvidoria em uma ouvidoria de referência, não apenas para os outros tribunais de contas, mas também para os outros órgãos de administração pública. Então, faz toda a diferença, sim. Por falar em fazer essa
Essa mudança, esse desenvolvimento, ou seja, nesse trabalho da ouvidoria, vocês estão com projetos novos, ou seja, já existia a cesta de contas, que eu queria que você falasse num momento oportuno aqui para a gente, mas assim, vocês estão inovando também com coisas que vocês estão trazendo, que inclusive ainda nem foram colocadas em prática, mas são ideias maravilhosas, né? Projeto Conhecer, por exemplo, é um deles, é isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. A ouvidoria de contas, ela vem ao longo dos anos realizando vários projetos, né? E aí dentro dessa nova gestão capitaneada pelo Dr. Renato, o conselheiro ouvidor, ele, inclusive atendendo essa sugestão, né, que o tribunal tanto fomenta de continuidade do serviço público, ele continuou com a cesta de contas, que foi um projeto muito bem idealizado pelo conselheiro Francisco Potiguar na sua gestão enquanto ouvidor, e que basicamente trata da realização de palestras sobre temas específicos afetos ao Tribunal de Contas e de interesse para o público, abordando questões como segurança, como saúde, como educação, na tentativa de fomentar o debate. Geralmente esses encontros são intermediados por professores universitários ou por estudiosos na área, e sempre também com alguém representando o Tribunal de Contas, na busca de soluções, na tentativa de aproximar o Tribunal de Contas desse cidadão, seja ele estudante, seja ele gestor, seja ele interessado, ou cidadão como um todo, que tem interesse de participar da discussão acadêmica, mas que pode repercutir em aspectos práticos para o nosso dia a dia. Esse ano, por exemplo, já foi discutido o quê? Educação? Segurança pública, educação e saúde pública. Ou seja, temas que são super relevantes para o nosso cotidiano, né? Precisam ser discutidos, às vezes são problemas que precisam ser enfrentados, ou seja, trazer esses especialistas para o Tribunal de Contas, ou seja, ouvir essa mescla de informações entre os técnicos do tribunal também, né? Então, assim, é muito importante, né? Sim, e nós conseguimos ampliar o debate, né? Sempre que nós conseguimos trazer pessoas interessadas, pessoas bem intencionadas na busca de soluções práticas, nós ampliamos o debate e as soluções aparecem. Acho que o grande X da questão, acho que a grande sacada da cesta de contas é essa. É discutir temas realmente palpitantes do ponto de vista jurídico, mas que também com reflexos do ponto de vista social na busca de soluções. O aspecto prático da cesta de contas. Inclusive, há momentos que pós-seminário desse, por exemplo, as pessoas se reúnem para um grupo de trabalho, para continuar as ações que foram discutidas ali. Isso é muito bacana de se ver, né? É fomentar não só a discussão, mas também encontrar soluções e fazer com que elas sejam executadas. Isso que é o melhor, né? Com certeza. Agora, o projeto, a cesta de contas, vocês, né, na verdade, vocês continuaram. Agora, a novidade é o projeto Conhecer. O que é o projeto Conhecer? Explica pra gente. O projeto Conhecer foi um projeto idealizado, né, nessa gestão pelo conselheiro Renato, e ele partiu do pressuposto de que existe um certo distanciamento da universidade, da academia, com relação aos tribunais, naturalmente aos tribunais de contas, né? Então, assim, quando se pega uma grade curricular de uma disciplina do curso de Direito, por exemplo, você vê que existem matérias que os alunos vão até os tribunais de justiça, que vão até o Ministério Público, que conhecem o funcionamento da justiça, mas que, de certa forma, não conhecem o funcionamento do Tribunal de Contas. E esse certo distanciamento termina, por um lado, prejudica o aluno, porque ele não tem acesso a um universo que ele poderia, conhecendo, ele poderia se interessar, e, por outro lado, também deixa o Tribunal de Contas, de certa forma, à margem do conhecimento de um grupo, que é um grupo seleto, né? Num país subdesenvolvido como o nosso, infelizmente, a educação é uma questão pública, assim, um problema a ser enfrentado, e que nós precisamos contar, enquanto Tribunal de Contas, com o conhecimento desse universo acadêmico, desses estudantes, que precisam conhecer os trabalhos que nós realizamos no Tribunal de Contas. Trabalhos exitosos, inclusive, que muitas vezes não são conhecidos simplesmente porque não chegam até a sociedade, não chegam até as academias. Então, com base nesse quadro, nesse cenário, se idealizou o projeto Conhecer, que basicamente é um projeto, como o próprio nome já diz, né, de acolhida dos estudantes universitários
na casa, no Tribunal de Contas, em visitas programadas de alguns cursos que têm uma maior pertinência, que têm uma maior proximidade com os trabalhos realizados pelo tribunal, e que os alunos serão recepcionados, eles receberão, participarão de uma palestra rápida, apresentando o funcionamento do tribunal. Posteriormente, eles serão conduzidos pela casa, conhecerão os setores e, ao término, eles assistirão à sessão do pleno para ver como é que o tribunal... Como é que funciona como toda, funciona, né? a Ou seja, dinâmica. como é a dinâmica, ou seja, do órgão, ou seja, Isso. não só a parte administrativa, mas também como é que é executado, ou seja, julgado os processos, Isso, enfim, né? Então, assim, a ideia é basicamente essa, é abrir as portas do tribunal para receber esse público acadêmico, inicialmente nesses cursos de maior pertinência, né? É isso que eu ia perguntar. A logomarca, gente, do projeto está pronta. A gente pode até colocar aí para vocês conhecerem, projeto Conhecer do Tribunal de Contas do Estado. E eu ia te perguntar, Hudson, justamente isso, né? Quais são os cursos que são mais direcionados, que vocês devem, digamos assim, abarcar, né? E quais são as universidades parceiras também? Certo. Inicialmente, André, os cursos idealizados foram o curso de Direito, o curso de Ciências Contábeis, Administração, Economia, Engenharias e Ciências Atuariais. As universidades que o tribunal já firmou alguns convênios, algumas tratativas, foram a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a UniRN, né? O conselheiro ouvidor, ele foi nessas instituições apresentar o projeto, inclusive que foi recebido muito enfaticamente, né, pelo propósito assim, resolutivo, acadêmico e pedagógico do trabalho mesmo. Então, são essas universidades e esses cursos, mas também não é algo estanque, né? Caso algum professor veja uma possibilidade de incluir esse projeto na sua disciplina, assim, a ouvidoria está aberta também a esse tipo de manifestação, de comunicação, e aí com certeza será apreciado também pelo conselheiro ouvidor essa viabilidade de inclusão de novos cursos. É um rol muito aberto. Que bom. E é uma forma de aproximar, né, a instituição do cidadão, ou seja, isso é uma coisa maravilhosa, né, porque você traz o estudante para dentro da instituição e esse estudante ele vai ser um disseminador de informações, né, ele vai propagar essas informações não só na universidade, mas em casa, com os amigos, ou seja, todo o trabalho que é desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado. Agora, eu queria mudar um pouquinho de assunto e falar dessa Lei 13.460, que foi sancionada em junho desse ano, e ela dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos, né? E a lei, no caso, obriga que os municípios tenham ouvidorias para melhor atender o cidadão. Isso de que forma que impacta, digamos, os municípios e de que forma que o Tribunal de Contas recebeu, né, digamos assim, essa nova lei e como é que vocês vão, digamos assim, fiscalizar ou orientar o jurisdicionado? Pois não, André, essa lei realmente foi uma grande surpresa, né? Ela é uma lei recente, ela data de 28 de junho agora, de 2017, e como você bem falou, ela trata sobre um sistema de proteção, de defesa e de resguardo dos direitos dos usuários do serviço público. Se me permita o trocadilho, talvez grosseiro, mas é como se fosse o CDC do serviço público. E aí, dentro de todas as regulamentações que ela prevê, ela traz algumas exigências, né, e traz o fomento à criação de ouvidorias municipais. E o mais interessante, Andréa, é que quando a ouvidoria, o conselheiro ouvidor, juntamente com a equipe da ouvidoria, elaborou o plano de ação já em fevereiro desse ano, né, no início da gestão, um dos projetos idealizados era a criação de ouvidorias municipais, o estímulo à criação de ouvidorias municipais. E aí essa lei chega num momento muito oportuno, porque ela vem e fortalece esse projeto que já existia, né? E traz um ânimo novo a essa ideia, que é de estimular a criação de ouvidorias municipais. Então, assim, essa lei é uma lei muito nova, é uma lei tem menos de 2 meses, e ela estabelece aquilo que no direito nós chamamos de vacatio legis, que é um período entre a publicação dela e a vigência. E aí, de certa forma, no que diz respeito às ouvidorias especificamente, ela modulou a vigência
escalonando pelo calibre dos municípios. Então, municípios acima de 500 mil habitantes, ela tem vigência em 1 ano. Município entre 100 mil e 500 mil habitantes tem uma vigência que vai passar a vigorar, daqui a 1 ano e meio. E nos municípios inferiores a 100 mil habitantes, que é a grande maioria dos municípios do nosso estado, ela vai passar a vigorar a partir de 2 anos. Então, assim, os municípios terão um tempo para se organizar, para se adequar, e aí o tribunal, aí dentro desse contexto, chega o projeto Rotas para Ouvir. Acho que nós temos aí... A gente tem também a logomarca, os meninos vão colocar. A logomarca do projeto Rotas, o projeto é justamente, está aí no ar, projeto Rotas para Ouvir, sua voz a serviço do município, que é justamente o quê? A interiorização dessas informações, é isso? Isso, seria... Estou certa? Está certíssimo. Seria a interiorização das ouvidorias, né? E um estímulo para que os municípios, para que as suas câmaras criem ouvidorias onde não há ainda, né? Então, inicialmente, o trabalho da ouvidoria vai ser traçar um panorama de todo o nosso estado, identificando quais os municípios já possuem e quais os que não possuem, porque existe, assim, um universo muito eclético, eu diria. Vocês vão fazer um diagnóstico, digamos assim, ainda, diagnóstico, né? Vocês vão começar esse diagnóstico, porque ainda não se tem. É isso mesmo, assim, não se sabe quem tem ouvidoria, assim, nos municípios do interior. Se conhece alguns municípios que sabem pela prática, porque você tem uma proximidade com o município e você sabe que existe. Mas o que se tem ao certo, André, é que no cenário atual não se sabe se os municípios que possuem realmente existe uma ouvidoria regulamentada, sim, ou se não tem uma regulamentação, ela apenas funciona, ou se existe uma regulamentação, mas não existe na prática. Então, assim, isso acontece muito, né? Às vezes existe assim, a criação da ouvidoria, está lá no papel, no documento, mas você chega lá no município e vai procurar a ouvidoria, mas ela não existe, ou seja, ela não funciona. E isso eu acho que é muito recorrente também, né? Exatamente. Então, assim, nesse primeiro momento, nós vamos traçar esse diagnóstico, desse panorama, até para descobrir em qual cenário nós estamos, né? E, posteriormente, a ouvidoria, ela pretende direcionar projetos, né, tipo encontros mais sistematizados, mais pontuais, em grupos de municípios. O exemplo que vem sendo feito de maneira muito exitosa pelo tribunal é segregar os municípios por polos. Sim. E, a partir desses encontros, se estimular como se fosse uma espécie de passo a passo, quais as diretrizes que devem ser observadas pelas ouvidorias, o que é que precisa fazer, o que é que uma ouvidoria precisa funcionar e o que é que precisa ter. Quantidade de técnicos, infraestrutura. Vocês passariam, digamos, essas informações básicas? Isso, exatamente. O tribunal está disponível para passar essas informações? Está disponível para isso. Como você bem falou, nessa tentativa de auxiliar mesmo o Tribunal de Contas com a sua função colaborativa, né? E de auxílio ao gestor de orientar público, primeiro, de orientar, né? Porque a gente ouve, melhor dizendo, né? Muito, o tribunal vai punir o município, mas não, a prática natural do órgão de contas é primeiro orientar o jurisdicionado, né? Para depois cobrar. Claro, né? Estou certa? Certíssimo. E assim, e de se estimular, não apenas orientar a criação das ouvidorias, mas também de se estimular os gestores a criar ouvidorias por encarar uma ouvidoria como uma poderosa ferramenta de gestão pública. Então, assim, uma ouvidoria que funciona, uma ouvidoria que tem os seus canais, que tem os seus meios de comunicação, que dá uma resposta num prazo razoável para o seu cidadão, é uma ouvidoria que está em permanente contato com a sociedade e que o gestor público ele pode se beneficiar disso porque ele vai ter a seu dispor uma sociedade atenta e ávida por um serviço público de qualidade. E aí a ouvidoria ela se lança com essa tarefa, né? E o tribunal intermediaria essa criação, fornecendo subsídios, auxiliando, dando passo a passo, um modelo de boas práticas administrativas e na construção desse cenário de ouvidorias municipais. Perfeito. Enquanto o Rotas ele não entra em prática, ou seja, vocês não têm ainda um calendário, eu imagino, ainda dos destinos, né, para percorrer os municípios no interior. Não. Mas o município que quiser já ir se estruturando, colocando em prática, ou seja, instalando a sua ouvidoria, pode procurar o Tribunal de Contas? Pode procurar a ouvidoria do Tribunal de Contas? Com certeza. Esse calendário está em fase de elaboração, né? E a depender também de como, desse retrato que nós vamos traçar, de como ele se configure,
o conselheiro ouvidor, juntamente com toda a equipe da ouvidoria, vai estabelecer uma melhor estratégia de atuação, mas independentemente disso, um gestor mais atento, talvez, ou mais ansioso, já pode sim, de posse da lei que está aí no ordenamento jurídico, se preparando, se né? preparando, melhor, exatamente. né? Inclusive, nos municípios que já possuem ouvidorias, de tentar ver se aquela ouvidoria que existe, ela está atendendo ao que a lei prevê, né? E se antecipar mesmo, assim, de ir na vanguarda e de tentar organizá-la nos prumos da lei. Porque a lei, Andréa, ela não fala apenas de ouvidoria, ela fala de várias coisas. Ela fala de carta de serviços, ela fala de pesquisa de satisfação, de conselho de usuários. Então, assim, ela traz várias diretrizes, né? Algumas diretrizes, no nosso caso, da ouvidoria de contas, que já vinham sendo adotadas, a exemplo da carta de serviços, que nós já possuímos e agora se tornou uma exigência legal. E, então, assim, um olhar sobre a lei mesmo, né? Porque o futuro está posto já na lei que existe, que já está publicada. Muito bem. Gudson, eu queria agradecer a sua entrevista, muito obrigada. Eu queria falar, você jurisdicionado, você prefeito, que você se estruture, você vá, logo de agora, já pode procurar o Tribunal de Contas para ir se planejando. Afinal de contas, a gente tem que tratar bem o cidadão, que é o nosso principal cliente. Olha, os números de contatos da ouvidoria estão aí na sua tela e eu imagino que está todo mundo disponível, ou seja, pode procurar vocês, não é Claro, isso? pode nos procurar. A ouvidoria, ela funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. Os canais estão postos, como você mesmo disse, e assim, é um grande prazer para nós, enquanto equipe da ouvidoria, o conselheiro ouvidor também, que nós estamos muito sintonizados no mesmo pensamento, no mesmo propósito, que é de prestar um serviço público de qualidade, que é de tentar auxiliar o cidadão na busca por uma excelência no serviço público, né? E particularmente, André, é muito prazeroso para nós, da ouvidoria, quando nós nos defrontamos com um problema que para aquele cidadão, para aquele usuário, é um problema muito grande, muito relevante, e nós, de alguma forma podemos colaborar, contribuir para a busca da solução, né? Verdade. Então, é muito prazeroso porque você consegue, de fato, em termos práticos, ajudar o usuário, que, como você bem falou, é o destinatário final do serviço público e é para eles que nós estamos aqui, para servi-los, né? Daí o termo serviço público pressupõe isso, um serviço. Muito obrigada, Gudson. Sucesso nos projetos de vocês e a você que nos assiste, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá!